Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer ter você aqui junto comigo, tá? E eu falo de coração, é um prazer mesmo saber que você se interessa pela palavra, quer aprender, quer crescer, quer se aprimorar. E o livro de Apocalipse, gente, é um livro fenomenal. Muitos estudiosos, inclusive, falam que a nossa fé cristã é uma fé apocalíptica, né? Porque a gente almeja um retorno glorioso, uma consumação de todas as coisas. A nossa fé ela não é cíclica. Ela não termina e começa tudo início, né, como muitas religiões creem. Nossa fé ela tem um fim, ela vai terminar, a história vai terminar com Jesus vitorioso, voltando para consumar aquilo que iniciou. Bom, vamos orar, vamos falar com Deus, e a gente vai dar assim continuidade ao nosso curso, na 7ª aula, onde vamos continuar falando das visões celestiais, só que agora do ciclo 3, que vão ser apresentadas 7 histórias simbólicas. Mas vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Deus, obrigado por essa aula, obrigado por esse irmão querido, irmã querida que está acompanhando. Obrigado que nós somos corpo de Cristo, o Senhor tem nos separado para algo muito especial. Pai, que é o retorno do Senhor, que é estar contigo para sempre, por toda a eternidade. Sim, Deus. Nós pedimos que agora o Seu Santo Espírito fale conosco, ao nosso coração, nos ensine a Sua palavra. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Amém. Vamos lá, gente. Primeiramente, a gente terminou semana passada falando assim dos anjos, falando das trombetas, falando daquele parênteses que Deus abriu no texto para mostrar a ideia de João, né? O cuidado de Deus com João, falando para ele visões dos 7 trovões, dando aquele livrinho para ele comer, né? E a gente viu como que o ciclo 2 é um pouco mais avançado que o ciclo 1 em relação ao conteúdo revelacional. A gente entende que cada ciclo ele se inicia e termina, e o ciclo seguinte parece que ele dá uma encorpada maior naquilo que o ciclo anterior não diz com tanta completude. Então o ciclo 1 se encerrou ali nos selos e de alguma forma ele abriu o 7º selo, trazendo continuidade de eventos que culminaram assim nas trombetas, terminando na 7ª trombeta o retorno de Jesus. Ou seja, o ciclo 1 foi encerrado na abertura do 7º selo, e o 7º selo abriu o ciclo 2, que se encerrou no retorno de Jesus, no toque da 7ª trombeta. E hoje a gente vai falar sobre histórias simbólicas, e a gente vai ver por que essas histórias são simbólicas. Elas trazem ideias do passado, do presente e do futuro, e mostram realidade, só que com linguagem apocalíptica, trazendo esse ensinamento bem bacana pra gente, né? Deus é muito didático, Deus usa figuras, Deus sabe que o homem é imagético. Por exemplo, você ao pensar em alguma coisa, vem na sua cabeça imagens. Você não consegue pensar sem algum tipo de imagem. Até se você pensar, por exemplo, de forma escrita, você vê a imagem de algo escrito. Então você não consegue pensar sem imagens. Deus, como sendo o nosso Criador, Ele sabe muito bem disso, Ele nos fez assim, e Ele utiliza assim, várias imagens no livro de Apocalipse. A primeira delas se encontra no capítulo 12, do versículo 1 ao 6. Aqui isso é interessante, gente. Eu quero ler com vocês, porque esse trecho é um trecho assim complexo, tá? É um trecho assim que tem 3 interpretações principais. E eu quero esboçar um pouquinho delas hoje aqui com vocês. Então eu te convido, se você não está com a sua Bíblia aberta, para que você abra a sua Bíblia aí no capítulo 12 de Apocalipse. Vamos ler a partir do versículo 1, ok? Que nos diz bem assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos lá, gente. Esse texto ele é complexo. Por quê?
Observem as figuras utilizadas aqui nesse texto. Olha o versículo 1. Fala que houve grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Gente, essa imagem aqui de sol, de lua, de 12 estrelas, remete à visão de José, lá em Gênesis, quando ele vê que 11 estrelas se curvam diante dele. Ali também a lua e o sol como representação do seu pai e da sua mãe, e as estrelas como representação dos seus irmãos. Então observe, se a gente for pegar essa passagem aqui ao pé da letra, a gente vai ter um entendimento de uma linguagem meramente voltada para o povo judeu. E de fato, existe uma escola de pensamento, a escola dispensacionalista, que por causa dessas linguagens e dessas figuras que são colocadas aqui, entendem que esta mulher é a representação de Israel, que sofrerá a perseguição do dragão, que a gente vai ver que do versículo 7 em diante é Satanás, que é a representação de Israel na grande tribulação sofrendo perseguição de Satanás. Bom, eu não compartilho dessa ideia. Eu não acho que essa ideia seja a ideia mais favorável. Porque quando você entende apenas a nação étnica de Israel, você, de alguma forma, torna a leitura desse texto, a leitura dessas figuras aqui um pouco rasa. Ok? Mas alguma coisa com Israel tem a ver. Eu quero que você segure um pouco aí. A segunda interpretação, que eu também acredito ser equivocada, é a representação de Maria. Alguns entendem que aqui é Maria, principalmente a escola católica romana. Por quê? Porque essa mulher dá à luz um menino, um filho varão, e esse filho varão rege as nações com cetro de ferro e foi arrebatado para Deus do seu trono. A gente sabe que quem for arrebatado para Deus do seu trono e regerá as nações ou rege as nações com cetro de ferro é Jesus Cristo. A gente entende isso perfeitamente. Agora, qual é a interpretação que eu acho mais saudável? Observando a ideia, por exemplo, das estrelas e a ideia dessa mulher dando à luz do filho. Eu entendo como uma linguagem simbólica para retratar todo o povo de Deus. Porque o que a gente observa nas cartas de Paulo, gente? Principalmente em Efésios ali, capítulo 1 e capítulo 2, que agora em Jesus Cristo, o muro de separação entre judeus e gentios cai. A gente observa também em Romanos capítulo 11 que os gentios, que somos nós que aqui estamos, né? Aqueles que antes eram pagãos, eles são inseridos na mesma aliança que Deus fez com Abraão. Essa linguagem também está presente lá em Gálatas. Ou seja, pela fé, as mesmas bênçãos que o povo judeu recebeu como sendo povo de Deus, nós também fomos inseridos na aliança. Então, como as figuras de linguagem que são colocadas para demonstrar que tem alguma questão relacionada a Israel, porque tem aqui 12 estrelas, tem sol, tem lua, então a ideia de Israel não é tão desprovida nesse sentido aqui, mas eu acredito que aqui traz a ideia de completude do povo de Deus, porque agora em Cristo, judeus e gentios são um. Todos que recebem o Senhor como seu único e suficiente Senhor e Salvador, agora são apenas um povo. Então eu entendo dessa forma, que aqui é uma linguagem para trazer a completude do povo de Deus, que no final dos tempos vai ser perseguido pelo Satanás. Já é perseguido por Satanás, mas parece que traz uma ideia de que isso vai se intensificar. Por isso que a mulher foge para o deserto, porque Deus já havia preparado o lugar. Deserto é lugar de luta, dificuldade, mas é lugar de segurança. Observe o povo de Israel, por exemplo, no deserto. Coluna de fogo à noite, nuvem tampando o sol de dia, água, maná. Então, haviam lutas no deserto, mas também havia provisão, havia cuidado. Então, é assim que eu entendo, né? O versículo 7 em diante mostra uma batalha no céu entre Miguel. Miguel, vale lembrar que ele é citado em Daniel como chefe ali dos arcanjos, né? Como protetor do povo de Deus, né? Do Israel de Deus. Então, houve peleja no céu e o dragão foi derrotado por Miguel e lançado à terra. Aqui a ideia justamente, irmãos, que é colocado aqui, a ideia é justamente da vitória do cordeiro sobre o dragão. Ou seja, no final dos tempos, o dragão é derrotado, ele já é derrotado na cruz, né? A Colossenses fala sobre isso. Mas a ideia dele ser
derrotado e ser lançado na terra. Né? E assim, pouco tempo ele tem, por isso vai vir com grande fúria. Aqui existe duas interpretações mais clássicas, né? Alguns entendem que já aconteceu quando Jesus ascendeu ao céu, e eu entendo que de fato é isso, tá? De alguma forma isso tem a ver também. Outros entendem como a soltura final de Satanás. Quando Satanás é solto, ele é derrotado por Miguel e não mais pode acusar. Eu compreendo como uma vitória já conquistada na cruz, ou seja, quando Satanás perde a batalha na cruz do Calvário para o Senhor, ele é lançado à terra e assim, pouco tempo lhe resta, ele está furioso, mas já derrotado. Bom, aí depois o versículo 13 de diante fala mais uma vez que Satanás persegue a mulher e de alguma forma inflige grande angústia para com ela. Né? O versículo 17 fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Né? A ideia de que haverá-se uma perseguição grande contra o povo de Deus. Bom, gente, logo depois fala sobre uma besta que emerge do mar. Tá? Uma besta que emerge do mar. Aqui eu não vou entrar em todos os detalhezinhos, gente, porque a nossa aula já está em 11 minutos, né? Isso, 11 minutos. Então a gente precisa acelerar um pouquinho para essa aula não ficar muito longa. Mas a besta que emerge no mar é justamente a figura do anticristo, que eu trazendo um resumão para vocês, tá? Emerge do mar porque justamente mar traz a ideia de multidão, de povos, né? De nações. Então a ideia de que vai ser uma figura que irá se levantar e que vai ter autoridade sobre nações, sobre povos, sobre reinos. Logo depois se fala de uma besta que emerge da terra, e essa besta que emerge da terra aponta para a autoridade da besta que emerge do mar. Então, que é a ideia de um falso profeta. Vai lembrar que os profetas do Senhor apontavam sempre para a lei do Senhor e para a realidade dessa lei bendita. Aqui esse falso profeta aponta para o anticristo, para a besta que emerge do mar. Então, a ideia de um falso profeta que irá se levantar no final dos tempos, apontando para uma autoridade do anticristo. Ok? No entanto, em meio a tudo isso, aparece os 144 mil selados. Isso é uma mensagem de consolo, porque se a gente for observar aqui as características dos 144 mil selados, é uma característica do povo de Deus. Então parece que em meio à tormenta, em meio à perseguição, em meio ao governo do anticristo, em meio ao governo do mal, a cuidar de Deus. O povo de Deus, ele não vai ser, assim como eu posso dizer, abandonado. E aqui eu já defendo a ideia de que o povo de Deus, a igreja, vai passar pela grande tribulação. Eu entendo que o arrebatamento ele é pós-tribulacional. A igreja não vai ser retirada da terra antes da tribulação. Ela vai passar por esse período. Agora o que diz pra gente o versículo 1 ao 5 do capítulo 14. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. É interessante, gente, essa ideia de fronte marcada, né? Porque no capítulo 13, quando fala do anticristo, fala justamente da ideia do número da besta, que é 666. E essa marca da besta foi colocada onde? Na mão direita e na fronte. Então a ideia aqui não é de literalidade, tá? Eu tenho muito temor a falar disso, porque são coisas que ainda não aconteceram. Então a gente precisa ficar ligado e não lançar fora as possibilidades. Mas eu não entendo aqui essa marca como sendo uma literalidade. Eu entendo como sendo uma linguagem simbólica também. Me parece muito mais mão trazer ideia de trabalho e de fronte, né, testa aqui, de pensamento. Então eu entendo que é uma marca que sela trabalho, sela pensamento, sela ações. Aqui os 144 mil, eles têm a marca do cordeiro na fronte, ou seja, a ideia de que esses 144 mil, eles são diferentes, eles não pensam como aqueles que estão com a besta, eles não pensam como aqueles que estão com o anticristo, eles pensam de acordo e agem de acordo com a realidade do Cordeiro de Deus. E aí o versículo 2 fala: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de
arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, que é a ideia de pureza, tá? Porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Olha só que interessante, gente. Eu já disse a ideia de 144.000, que traz a ideia de completude, né? 12 era um número simbólico muito forte para o povo de Deus. Foram 12 tribos de Israel, depois vieram 12 apóstolos. Então 12 traz a ideia de completude relacionada a povo. Então 144, que é a multiplicação, né, de 12 por 12, 1000 diz respeito a 12.000 por 12.000, traz a ideia de multidão, mas de multidão completa, perfeita, plena. Então esses foram comprados da terra porque esses foram mantidos fiéis por Deus. Não contaminaram somente, por isso que a fronte deles é marcada, eles são separados, escolhidos de Deus. Então em meio à tormenta, em meio às adversidades do fim dos tempos, haverá consolo, haverá cuidado e haverá um povo santo. Ou seja, em meio à maldade do mundo e aquilo que talvez pode piorar, eu se entendo que vai no fim dos tempos, mesmo assim, Deus guarda o seu povo. Deus separa os seus. E esse número é exato. Eu não acredito que 144.000 seja um número exatinho no sentido de ser 144.000 apenas, mas a ideia é que é de completude, de perfeição. Então Deus tem uma perfeição de uma quantidade de pessoas que Ele vai salvar e vai poupar no final dos tempos. Logo depois fala de vozes, assim encerrando esse ciclo 3. Fala de voz, a primeira parte do ciclo 3, né? A gente vai ver, vou falar um pouquinho sobre isso no final para não confundir a gente. Mas que fala de 3 mensagens, né? De uma primeira voz, de uma segunda voz e de uma terceira voz, até o versículo 11, né? Que mostra vozes de juízo. Então percebam que houve um juízo lá no final do ciclo 2, que a gente viu na aula passada, e aqui há mais juízo final, né? Logo após a ascensão da besta, né? E a perseguição da igreja pelo dragão. A gente vai encerrar aqui, nós já temos 17 minutos de aula, essa aula está bem grande. Nessa aula 7, a gente viu o ciclo 3, a primeira parte dele, do ciclo, bom? Que vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 11. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar com o ciclo 3, só que a parte 2 dele, que vai do capítulo 14, versículo 12, versículo 13, até o versículo 20 ainda do capítulo 14. Bom, espero que você tenha aprendido, que você esteja gostando. E dúvida, gente, pode me mandar uma mensagem, tá certo? Ali você está no grupo, pode mandar uma mensagem, que eu tenho certeza que vai ser, enfim, vai ser muito proveitoso a gente conversar e tirar, assim, aprendizados, mais aprendizados ainda, do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.